Alô, amigos, um abraço a todos. A população brasileira começou a perceber que os recentes números apresentados pelo IBGE não se batem com a realidade com a qual nós estamos vivendo quando você se dirige, por exemplo, a um supermercado, quando vai comprar alguma coisa ou pagar por algum serviço. Dessa vez, mais números divulgados, desemprego caindo, tudo bem, tudo legal, só que a inflação está batendo as portas e a inflação tem derrubado muita gente por esse mundo afora. Foi o caso agora da recente derrota de Kamala Harris nos Estados Unidos, quando Donald Trump chegou e por conta da inflação, por conta da questão econômica, Trump acabou vencendo a eleição. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso entrevistado da semana é o neurocirurgião campinense Alisson Guimarães Pascoal. O doutor Alisson é professor do curso de medicina da Unifacisa, atua em hospitais de Campina Grande e de outros estados e veio bater um papo conosco sobre essa questão da neurologia, da neurociência, das cirurgias, como acontecem, e fazer um enfoque também sobre o recente caso do presidente da República, Lula da Silva. Alisson, seja bem-vindo ao programa. Paulo, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Rede ITA. Uma oportunidade de tratar de um tema tão relevante. Está ensinando na Unifacisa há quanto tempo? 5 anos já. 5 anos. Então você concluiu medicina bem novo, né? Bem jovem, bem jovem. E foi aqui em Campina mesmo? Aqui em Campina, na Universidade Federal. Universidade Federal de Campina Grande. Exato. E por onde trabalha além da Unifacisa? Trabalho no Hospital HELP, no Hospital de Trauma, no Hospital Santa Clara e também trabalho em Caruaru, no Hospital Regional do Agreste. Sempre fazendo cirurgias? Graças a Deus. Certa vez eu entrevistei um médico aqui muito renomado em Campina, que infelizmente foi vítima da Covid e nos deixou, o doutor Rafael Holanda. Sim. Acredito que você tenha conhecido, professor Rafael. E ele me falava dos avanços da ciência, né, da neurocirurgia, as ferramentas de trabalho de que vocês dispõem para fazer as cirurgias praticamente diárias. Essa evolução tem crescido, tem sido bom e interessante para quem trabalha nisso como você? Sem dúvida, né? É uma especialidade que está crescendo, né? É uma especialidade que necessita muito de tecnologia e que necessita ainda de muitos profissionais, porque ainda somos escassos, né? Muito necessária, né? Hoje nós vamos lidar com vários temas dentro da neurocirurgia e precisamos de mais profissionais para prestar esse auxílio à população. Todo neurocirurgião é necessariamente um neurologista ou não? Não. Neurocirurgia e neurologia são especialidades diferentes, né? Apesar de muitos pontos na formação serem em comum, o neurocirurgião ele trata mais de doenças cirúrgicas ou potencialmente cirúrgicas, né? Enquanto o neurologista ele tem um enfoque mais clínico, né? Então são especialidades diferentes. Certa vez eu fiz uma matéria no Instituto Médico Legal aqui de Campina Grande sobre licença da direção, porque alguns elementos tinham se confrontado com a polícia, tinha lá uns 6 ou 7 mortos, e eu fui ver uma sala de necrópsia que nunca tinha visto e testemunhei o fato do médico legista estar fazendo lá, abrindo um corpo humano para fazer os exames necessários, e tinha lá um sujeito que a polícia dizia que era um marginal muito ruim, violento, entendeu? Agressivo, impiedoso. E o médico disse assim, eu vou abrir aqui a cabeça desse rapaz para ver se o crânio dele tem alguma coisa diferente dos demais. Porque o cara tinha fama de ser muito ruim. E aí tirou e olhou assim com aquelas luvas e disse, não, é igual. Quando se abre uma cabeça, tudo é igual? Não. Existem variações anatômicas, né? Especialmente no que diz respeito a pessoa tem a cabeça maior, menor, mas sim. Independente do tamanho, a formação em si é semelhante? Sim, com certeza. Existem variações anatômicas, mas a formação ela é semelhante entre as pessoas. Não há muita diferença, não. E de homem para mulher também não? Não. As diferenças elas são mais microscópicas, vamos dizer assim, né? Em que casos é que o neurocirurgião entra no circuito? Quando chega alguém no hospital, que se faz os exames, aqui é para um neurocirurgião. Nas situações de urgência, né, nós lidamos muito com o trauma crânioencefálico, trauma da cabeça, o trauma da coluna também é de nossa responsabilidade,
e também nas situações das doenças cerebrovasculares, que é o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico, né? Essas são as situações mais comuns, mas vez por outra lidamos com tumores cerebrais, o aneurisma cerebral. Aneurisma é diferente de AVC. O AVC hemorrágico é uma forma de manifestação do aneurisma, né? Mas a grande maioria dos AVCs hemorrágicos não são causados por aneurisma cerebral. É como se estivesse dentro de um grande grupo, né? AVC hemorrágico. O aneurisma é uma das causas do AVC hemorrágico. Aquilo que antes o pessoal dizia, fulano teve um derrame. O que é o derrame na linguagem atual? É o AVC? O derrame é o AVC, né? Popularmente chamado de derrame, normalmente quando ele é um sangramento, né? Um AVC hemorrágico. Muito bem. E além da coluna e cabeça que você citou, e essas questões que se manifestam, digamos, espontaneamente, essas outras situações são causadas mais por quê? Quedas, acidentes automobilísticos? Quais são as situações mais constantes assim? Eu costumo dividir por faixa etária para ficar mais fácil de compreender, né? No público jovem, né, nós lidamos muito com acidentes de trânsito, principalmente o acidente motociclístico, né? Essa é uma realidade ainda mais importante na nossa região. E aí normalmente afeta a cabeça, né? Trauma de crânio. Normalmente afeta a cabeça, afeta a coluna, os membros, tórax, abdômen. Então é uma situação bem corriqueira, né? No nosso dia a dia mesmo. E nos mais velhos? Nos mais velhos, nós lidamos com acidentes domésticos, né? Principalmente quedas, né? Em ambiente doméstico. Nas crianças também, né? São acidentes domésticos, né? Criança e jovem tem uma recuperação mais fácil do que a pessoa idosa, também na questão neurológica? Normalmente sim, né? O cérebro do idoso ele é mais frágil e as condições clínicas do idoso levam normalmente a uma maior fragilidade. Então, para além do aspecto neurológico, a questão como um todo, né? O idoso ele costuma ter uma evolução mais lenta, mais difícil. Questão de cirurgia de coluna. Você ali encontra alguém dizendo, estou com uma dor na perna esquerda ou na perna direita, e aí, em princípio, alguém diz, isso é um problema na lombar. Sim. Quando é mais para cima, na cervical. As técnicas de cirurgia de coluna, Alisson, têm avançado também? Bastante, né? Paulo, hoje a gente consegue fazer as técnicas de maneira muito menos invasiva, né? Sim. Obviamente que não é em toda situação, mas quando possível, nós lançamos mãos de técnicas menos invasivas que levam a uma recuperação mais rápida e também proporcionam um menor risco de complicações pós-operatórias. De sequelas, digamos assim. Sequelas, exatamente. Toda cirurgia de coluna, há um risco da pessoa ficar com problemas? Sim. Isso independe do médico, não é? Independe. Às vezes a coisa é de uma gravidade tal que vocês fazem o possível e não tem jeito. Cirurgias de urgência, né? A gente precisa resolver, senão aquela situação vai provocar o óbito ou uma morbidade, uma sequela muito grave, né? Já as situações programadas, eletivas, a gente realmente indica uma cirurgia quando o benefício é muito maior do que um eventual risco. Eu costumo sempre falar assim para os pacientes, né? Risco existe, né? Existe risco de um sangramento, existe risco de lesar alguma estrutura neurológica, porém o benefício ele é muito maior do que o risco. É melhor você fazer o procedimento, Sim, né? Sim, com certeza. Fazer o procedimento. Então são nessas situações onde a gente indica a cirurgia. Quando isso iguala, e obviamente quando o risco é maior do que o benefício, não está indicada a cirurgia. Agora, na sua situação, você quando vai fazer a cirurgia em alguém, vamos dizer, a eletiva, aquela que você marca, você conversa e fala sobre esses riscos? Com certeza. Expõe tudo ao paciente? Sim, precisamos, né? Por mais que o paciente não seja um técnico, né? Sim. Ele precisa ter conhecimento sobre a sua doença, né? Então, nosso papel como médico é trazer aquilo para uma linguagem informal, para que ele tenha conhecimento sobre a sua doença e os eventuais riscos, a recuperação. Até para que, se houver depois uma sequela, o médico não seja culpado, né? Importante é, olha, pode acontecer isso, né? Pode não acontecer, pode dar certo e pode não dar certo, sim, né? Sim. Porque a tentativa vai ser feita, né? Isso, digamos com assim. E por que trauma de coluna dói tanto, Alisson? O pessoal sente tanta dor. Assim, quando fala assim, hernia de disco, né? Por exemplo. Isso, tudo que envolve estrutura neurológica, né? Seja a raiz, seja a medula,
geralmente provoca muita dor e é uma dor difícil de tratar com as medicações que a gente tem habitualmente, porque é um mecanismo diferente. É diferente de uma dor, de uma pancada, né? É diferente da tradicional dor de cabeça. A dor neurológica, a dor neuropática, ela é uma dor mais complexa. E que não passa, né? E que não passa facilmente, né? É necessário todo um trabalho, associação de medicações, terapias complementares, como fisioterapia, e em alguns casos, minoria dos casos, cirurgia. E quando se trata de lesão na coluna, na parte superior, na parte onde se chama de cervical, Sim. é mais perigoso do que na lombar, na parte de baixo? Sim, sem dúvida. O trauma, a lesão cervical, seja traumática ou não, ela é muito mais perigosa porque ela envolve a medula no seu todo, né? E pode gerar um comprometimento dos braços, dos membros superiores e inferiores, né? Além de estruturas que controlam a respiração, o funcionamento adequado do coração. Então, a gente costuma falar que quanto mais alto, mais perigoso é a lesão. E o risco também maior dele. E o risco também. De ficar com problemas. A cirurgia, por exemplo, de uma coluna cervical, de quem sente dor na parte superior da coluna, ela também é mais demorada do que a cirurgia na lombar ou não? Não necessariamente. Não. Aí vai depender da situação, dos níveis que foram afetados, né? Da doença em si. Não necessariamente, depende do caso. E o corte, a incisão, é feito por trás, onde a gente pensa que a coluna está ali, ou pela frente? Boa pergunta. Temos as duas possibilidades, né? Então, a depender do caso, nós podemos ter um acesso anterior, né? Pela parte da frente do pescoço ou posterior. Normalmente as pessoas desconhecem esse acesso anterior, então a gente tem que explicar que é uma forma mais fácil de acessar a coluna, né? Mais anatômica, né? De acessar a coluna, mas depende muito do caso. E esse acesso pela parte da frente, pela parte anterior, não vai ter que fazer com que o cirurgião saia desviando de alguns outros esôfago e tal, Sim, até perfeito. chegar lá na coluna? Perfeito, a gente tem que desviar do esôfago, da traqueia, né? De uma importante artéria, que é a artéria carótida. Tudo isso faz parte do acesso. Literalmente, a gente vai desviando e afastando essas estruturas. Até chegar onde quer, né? Exatamente. Até chegar onde quer. Quer dizer, é um trabalho, eu vou usar uma expressão que eu não sei se coaduna com a nossa conversa, mas é uma coisa quase que artesanal. Sim, né, doutor? com certeza. Você tem que fazer um trabalho minucioso. Isso, imagino eu, que requer uma paciência, uma calma e um preparo do cirurgião também. Sem dúvida, com certeza. A gente tem com frequência esse tipo de cirurgia ainda? Com frequência, com certeza. Com certeza. Inclusive, o acesso anterior, ele é mais comum do que o acesso posterior na coluna cervical. Ele é mais anatômico, por incrível que pareça. E para a gente fechar esse primeiro bloco, quando se vai fazer uma drenagem, e a gente vai entrar no caso do presidente Lula no segundo bloco, mesmo à distância, mas para se fazer uma drenagem é preciso, também numa linguagem bem popular, você chegar com uma broca, fazer um furo na cabeça para poder colocar aquela mangueirinha do dreno, é mais ou menos assim? Mais ou menos assim, mas vai depender um pouco do caso também. De cada situação. De cada né? situação. Então tá certo. Então quem precisar fazer uma cirurgia de cabeça, por exemplo, se tiver um coágulo, o que os médicos agora chamaram de uma cápsula lá com aquele sangramento e tal, já sabe que vai ter a cabeça furada para colocar um drenozinho lá, senão aquele sangue pesado não sai. Nós estamos conversando com o neurocirurgião, doutor Alisson Guimarães Pascoal, professor da Unifacisa, trabalha aqui em Campina Grande, na Santa Clara, no HELP, no Hospital de Trauma, faz cirurgias também em Caruaru e veio gentilmente bater um papo conosco sobre esse tema tão importante. Não sai daí que a gente volta já já. Minha gente, estamos de volta com o Ponto a Ponto. Acentuam-se as divergências e a troca de farpas públicas entre os ministros do Supremo Tribunal Federal e congressistas e membros do Congresso Nacional, especialmente no tocante aos deputados federais. As declarações recentes dos ministros Luiz Fux e também de Flávio Dino e de reações de congressistas dão mais ou menos a temperatura da situação e da crise institucional que afeta os poderes da República Federativa do Brasil. E nós vamos agora ao segundo bloco da entrevista de hoje com o médico neurocirurgião Alisson Guimarães Pascoal. Nascido em Campina Grande, torcedor do Galo da Borborema, então é campina grandense. E essa história da medicina, tem mais alguém na família que é da área? Não. Meus pais são odontólogos, né? Mas
Nenhum médico, não. Diga os nomes, Minha irmã, desculpe. por favor, dos seus pais. Minha irmã é médica. Sua irmã é médica. Os nomes dos seus pais? José Robério e Nerivalda. José Robério e... Nerivalda. São odontólogos São os dois? odontólogos. Então são colegas do doutor Gildo Lima do Nascimento, que deve estar nos assistindo agora também. Ah, maravilha. E a área da sua irmã na medicina é? É a oftalmologia. Oftalmologia. Cuida da visão. Pois, então tá em família, né? Sim. Todo mundo aí no mesmo ramo. Alisson, e o que é que a gente pode, assim, à distância, dizer desse caso do presidente Lula? Para a gente entrar no caso do presidente da República, é comum chegar ao seu conhecimento e para cirurgias pessoas que caem também, batem com a cabeça, acontece? Sim, isso é muito comum. É uma situação bem corriqueira, né? Principalmente idosos, mas vez ou outra, pacientes jovens também tem essa situação de ter um trauma e a posteriori vem a apresentar sintomas neurológicos. Você pode cair, bater com a cabeça e tomar um comprimido, fiquei bom, senti nada. E mais tarde aquilo... Sim, isso acusar, pode acontecer. Né? E normalmente esses sintomas são precedidos de uma dor de cabeça, é o que ocorre normalmente ou não? Normalmente é o que ocorre, mas nem sempre. Tá? A dor de cabeça, a cefaleia, costuma ser o sintoma mais comum desse tipo de situação clínica, mas nem sempre a gente observa. Porque no caso de Lula, parece que ele começou a apresentar os sintomas como se fosse uma gripe, foi isso que a médica disse, e daqui a pouco dor na cabeça não suportou. Exato. O caso dele é um caso bem corriqueiro nosso, né? Nós enfrentamos bastante. E parece que mais em pessoas idosas também, né? Mais em pessoas idosas, né? Porque existe uma perda de tecido cerebral natural, como qualquer outro órgão. A velha fadiga de material, né? Exato. Vai gastando com o tempo. Exato. Normal. Então existe um processo de atrofia natural, né? Então o cérebro ele acaba apresentando um espaço, né? Espaço entre o cérebro e uma membrana que a gente chama de dura mater, uma membrana que envolve o cérebro. Esse espaço ele fica alargado. Então isso torna, após um trauma, mais comum a ocorrência, o acúmulo de um sangramento nessa região. Por si só, parece-me que qualquer pancada na cabeça já é algo preocupante, não é? Sim. Às vezes você vai numa escada, bate na quina de um móvel e aquilo incomoda para burro, né? Sim. Às vezes passa 2, 3 dias doendo. Isso. O maior risco ele está ligado diretamente à energia envolvida no trauma. Quanto maior a energia, maior o risco de ocorrer de fato uma lesão, né? Mas traumas banais, né, entre aspas banais, também podem levar a essa situação do hematoma. Inclusive dependendo da região, né, da cabeça, Sim. onde seja a pancada, não é? Exatamente, tem relação também. E há casos, assim, a gente já registrou aqui na imprensa, de pessoas que sofrem uma queda e normais, daqui a pouco morrem. No mesmo dia, no outro dia, já houve casos de pessoas que chegaram no hospital falando, conversando com todo mundo, de repente. Exatamente, porque o acúmulo ocorre de maneira gradual, então o cérebro ele vai se adaptando àquele acúmulo, até que o acúmulo chega a tal ponto que ele começa a aumentar a pressão, né? E o nosso crânio ele é uma caixa fechada. Tudo de novo não tem espaço. Para respirar, digamos assim. Exatamente. Né? Então, tudo de novo ali dentro, ele vai se acomodando, ocupando espaço, até que chega um ponto, igual uma panela de pressão. Sim. Até que chega um ponto onde a gente não tem mais onde acumular. E aí os sintomas aparecem. Me pergunta, a pergunta, eu vou usar imbecil, porque é de leigo, é de quem não entende, mas como a gente olha a cabeça, aí você vê orifício nos ouvidos, no nariz, a boca, os olhos, que podem ser considerados também, não serviriam de respiro, digamos assim, para o crânio, não. Não, porque o crânio, temos o crânio, né? Sim. Tem realmente todos esses orifícios, e nós temos essa membrana que envolve o cérebro, chamada de dura mater, além de outras, mas essa é a principal. Está ali fechadinho, então realmente né? é tudo fechado, vamos dizer como um assim. cofre. Exato. Dentro dos seus conhecimentos, dá para dizer que o sujeito com o problema que Lula teve e que estava ali guardado, acumulado, andar de avião prejudica a pressão atmosférica ali naquele... Porque o avião é um tubo, né, pressurizado. Olha, em um pós-operatório imediato, a gente não indica, né? Pode realmente existir um risco. Então, é necessário cumprir esse período de pós-operatório para depois retomar as atividades oficiais. Aquele procedimento dos médicos realizado de urgência, né, depois da tomografia, talvez, da ressonância, é o correto nesses casos? Com certeza, é o correto, né? Nós não precisamos esperar que o paciente piore mais, desenvolva sintomas mais graves para abordar, porque aí já vira uma situação
mais complexa, que talvez exija uma cirurgia maior, né? Então, quanto antes a abordagem, melhor. E em casos semelhantes àquele que chegam para a realização de uma cirurgia da sua parte, a anestesia geral Anestesia geral. precisa ser. Não tem como fazer com o sujeito conversando, nem contando piada. Até existem cirurgias, Paulo, a gente faz com o paciente acordado. Quando a gente mexe na área da fala, por exemplo, a gente precisa que o paciente fale durante a cirurgia. Mas é feita a anestesia geral e no momento onde a gente vai mexer na área da fala, aí a gente desperta o paciente. Para poder conversar. Para poder conversar. E a questão de entubar ou não? Há necessidade? Sim, também. Anestesia geral a gente tem que entubar porque o indivíduo ele perde o comando total, né, da respiração. Então a gente precisa que uma máquina respire pelo nosso paciente. E o pós-operatório, Alisson, depois de um caso desse, que você precisa drenar o cérebro da pessoa, como é que é? No caso do presidente, é um pós-operatório tranquilo, né? Alguns dias Mas é longo, em repouso. Não. 15 dias normalmente é o suficiente, né? Tem algumas peculiaridades, mas em linhas gerais, 15 dias é o suficiente para voltar às atividades. E num caso como o de Lula, há risco de movimento, perda de movimento, de fala, de memória, de alguma coisa assim? Olha, esse risco existe. No caso dele é menor, porque a gente está falando que de um hematoma acima do cérebro, não é exatamente no cérebro. Quando o machucado, o sangramento é no cérebro, o risco é muito maior de sequelas. Porém, em algumas situações, quando esse hematoma chega a um tamanho muito grande, esse efeito compressivo sobre o cérebro pode levar, sim, à fraqueza, à alteração da fala, alteração do nível de consciência, tudo isso pode acontecer. E por que algo não foi feito ou não é feito no caso do pós-queda logo? Porque a gente viu que a cabeça do presidente foi só ponteada ali, né? Fizeram aquela sutura e tal. Perfeito. É também normal naquele caso? Sim, porque o hematoma ele não estava ali a princípio, né? Com certeza eles fizeram tomografias e na ocasião inicial não foi visto nenhuma lesão. Aquele sangramento foi acumulando aos poucos, né? A gente fala um gotejamento, e em determinado momento começou a se manifestar. Então não foi feito nada porque, na verdade, nada existia a princípio, né? Só depois que ele veio a se manifestar. Quem passa por uma cirurgia dessa que Lula passou, sente dores quando passa a anestesia? Sim, dói? Sente um pouco de dor. Porque precisa de analgésico? Precisa. Corta a pele, né? Tem que perfurar o crânio, né? Então tudo isso gera dor, sim. Pouco de dor. Agora fale um pouquinho sobre esse segundo procedimento de ontem, ou chamado procedimento suplementar. O médico chamava assim uma continuidade. Sim. É isso mesmo? Era necessário? É isso mesmo. É um procedimento novo, né? A gente já realiza aqui na cidade, inclusive. Aquilo ali é o entupimento de uma veia, de um vaso? Na verdade, o nosso objetivo ali é entupir um vaso, né? Porque o normal na cirurgia, sobretudo cardíaca, é você desentupir. Isso. No caso ali, você veda, que é para não passar o sangue, né? Exatamente. É uma situação bem interessante, porque esses hematomas, como o do presidente, eles podem recorrer, eles podem recidivar, né? Principalmente quando ocorre a formação de uma cápsula, né? Essa cápsula, ela é vascularizada e ela pode sangrar, né? Fazendo com que esse hematoma recolete. Então, o nosso objetivo é fechar a artéria que alimenta essa cápsula. Então, quando a gente fecha essa artéria... O sangue ali não vai mais. Não vai mais. Então, o risco vai para praticamente zero de recidiva. Sim. Lembrando que isso não substitui a cirurgia inicial, né? A ideia dessa embolização da artéria meníngea média é evitar a recidiva, a recorrência do hematoma. E depois de tudo isso, as atividades normais podem voltar a ser exercidas? Sim. O sujeito pode voltar a tomar uma, Lula gosta de tomar uma, charuto cubano ele gosta, jogar uma bolinha na granja, né, lá no Palácio da Alvorada, namorar muito, porque Janja disse que Lula é namorador. Tudo isso vai poder de novo ou não? Vai sim, né? Tem que respeitar o pós-operatório, né? Mas a ideia é que volte normalmente ao habitual. Tudo bem, independente da idade, né? Porque independente da idade. Está quase com 80 do Botafogo, né? Não é nem um menino mais. Não. Alisson, e materiais novos utilizados em cirurgias? Porque eu fico imaginando aqui, né, na condição de leigo também, quando os senhores operam alguém de hérnia de disco, por exemplo, sim, aquela dor é quando uma vértebra encosta na outra, o amortecedorzinho desgastou, é mais ou menos isso.
Aí você precisa colocar um calço aqui, alguma coisa entre... Isso. Que tipo de material vocês usam? Tem vários materiais, né? A dor geralmente é por compressão de uma raiz, né? Sim. De um nervo, né? E geralmente é o disco, como se fosse o amortecedor que sai e vai para dentro da coluna, né? Então isso gera a dor, né? Isso gera a compressão do nervo e gera a dor. Temos vários materiais, né? De marcas, empresas diferentes, né? São materiais que não prejudicam depois o funcionamento do corpo, nada, são absorvidos ali, tranquilo? Isso, eles vão se adaptar à condição do corpo, né? No caso do exemplo que você citou, a gente substitui por uma prótese mesmo, né? Sim. Uma prótese de disco ou um cage, que a gente chama, para fazer esse papel de amortecedor entre as vértebras. Numa cirurgia assim de coluna cervical, se usa algum tipo de parafuso, usa algum... Pode-se usar, algum né? objeto metálico? Sim. Então, o né? sujeito chegar no aeroporto e botar aquele vai apitar o tempo todo. Normalmente usamos o titânio, né? O titânio, ele é um material mais já adaptado a essas situações, né? Porque hoje é muito corriqueiro, né? A gente lidar com esses dispositivos, né? E é verdade que quem faz uma cirurgia de coluna, dependendo do caso, é aconselhado pelos neurocirurgiões a não pegar peso, a não fazer certas extravagâncias que já fazia antes? Sim, a gente tem que aconselhar o paciente, né, a evitar determinados tipos de exercício e, ao mesmo tempo, tentar adequar uma vida com um fortalecimento da musculatura acompanhado por um profissional, porque o sedentarismo também é ruim para a coluna. Então, existe um meio termo aí. Obviamente, existem exercícios que são contraindicados, mas com o devido acompanhamento de um profissional, essa pessoa tem que ter uma vida ativa. E precisa se cuidar, né? E precisa se cuidar. Porque há casos de reoperação. Sim, pode ocorrer. Alguém que fez algo que não deveria ou não poderia e volta de novo para a mesa de cirurgia. Pode ocorrer, sim. Pode ocorrer. E aí é pior ainda, né? Acho que consertar alguma coisa aqui. Sempre uma segunda cirurgia é mais complicada, né? Tem muita fibrose, cicatriz, né? É sempre mais complicado uma segunda cirurgia. Doutor Alisson Pascoal, muito obrigado por ter vindo ao Ponto a Ponto. Eu acho que a nossa conversa foi esclarecedora para quem está em casa, né? Porque esse caso do presidente Lula chamou a atenção do Brasil e do mundo, não é? Trouxe à tona, né, uma situação que é muito comum, então a gente aproveita o espaço para trazer esse alerta, né, principalmente ao idoso, né, em casa, né, evitar tapetes, se possível colocar dispositivos barras que facilitem a locomoção. Ali para segurar, né? Exato. Não subir escada para consertar o telhado, a bica, tem gente que faz tudo isso. Né? Cuidado com espaços molhados, né, como os banheiros, a gente tem que sempre alertar, né? Porque, às vezes, um idoso que levava uma vida normal, era funcional, sofre uma queda, que é uma eventualidade, e acaba desenvolvendo esse tipo de problema. Né? E, às vezes, nem anda mais, fica em cima de uma cama. Né? Pode acontecer. Infelizmente. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o espaço. Estamos aqui à disposição. A última de hoje, a Câmara de Campina Grande está para resolver a questão da nova mesa diretora, a que vai dirigir a casa pelos próximos 2 anos. Reunião é o que não falta e, por falar em reunião, foi marcada para esta sexta-feira. Você está nos assistindo na sexta à noite ou no sábado ao meio-dia, já fica sabendo que na sexta, às 10 para 11 horas da manhã, teve uma reunião extraordinária da Câmara Municipal de Campina Grande na sede do IPSEM. Para quê? Para votar as suplementações orçamentárias pedidas, solicitadas pelo Poder Executivo para resolver, inclusive, questões salariais dos prestadores de serviço da saúde. A gente agradece a sua atenção, a sua audiência, a sua companhia e marca encontro para o próximo Ponto a Ponto, esperando contar com a sua audiência. Felicidades a todos e até lá.